Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um JP Saúde. No programa de hoje, vamos falar sobre uma das doenças neurológicas que mais cresce no mundo, o Parkinson. Uma pesquisa inédita publicada pela revista científica The Lancet revelou que mais de 500 mil brasileiros com 50 anos ou mais convivem com essa condição. Número que pode chegar a 1 milhão em 2046 e até 2060 ultrapassar 1 milhão e 200 mil casos. O Parkinson é uma doença cerebral, crônica, progressiva e que afeta os movimentos, mas que também pode impactar o sono, o humor e até o olfato. E olha, a gente está falando de uma doença que não tem cura, mas a medicina vem avançando na busca por tratamentos que melhorem as condições de vida dos pacientes. E para falar sobre este assunto, recebemos hoje o neurologista, o doutor Sérgio Jordi, e também hoje conosco o doutor Paulo Camis, que é médico geriátrica e também clínico geral. Sejam muito bem-vindos ao JP Saúde. Eu queria começar perguntando para o doutor Sérgio o que é de fato o Parkinson e o que acontece no cérebro de quem tem o diagnóstico da doença. O Parkinson, ele é uma doença neurodegenerativa e que acontece a degeneração de um grupo de células no tronco cerebral que produzem uma substância, um neurotransmissor chamado dopamina. Então, os neurônios dopaminérgicos são acometidos por essa condição e eles morrem, e isso causa as alterações motoras e outras, né? Geralmente por conta de uma proteína defeituosa, né? A alfa-sinucleína. Agora, doutor Paulo, quando a gente fala e pensa em Parkinson, sempre a gente associa a pessoas com idades mais avançadas, embora tenhamos relatos recentes de jovens adultos que foram diagnosticados com a doença, né? Mas qual que é a relação do envelhecimento com a doença? Perfeito, Soraya. Então, o que acontece? O principal fator de risco para a doença de Parkinson ainda é o envelhecimento, mas a gente tem formas mais precoces que frequentemente são mais relacionadas à genética. Então a gente tem um exemplo aí na mídia do Michael J. Fox, do Paulo José, que foram casos bem emblemáticos, né? Ainda são, mas a gente está vendo com o envelhecimento da população explodir o número de casos. E isso está acontecendo de uma maneira até desproporcional ao envelhecimento. Está aumentando muito mais do que a gente esperaria. Uhum. E ninguém sabe exatamente a causa, né? Será que tem toxinas ambientais envolvidas, que aí é uma lista infinita de substâncias? Será que é o nosso estilo de vida que não está muito saudável, né? Adaptado, a gente não se adaptou muito ao estilo de vida moderno? Tem uma série de fatores aí envolvidos, tá? Mas está realmente aumentando muito o número de casos. Eu estava aqui falando com o Sérgio antes da gente começar, eu como sou às vezes a primeira barreira dos pacientes antes de chegarem no neurologista, eu acabo fazendo mais diagnóstico de doença de Parkinson do que os neurologistas. Poxa vida. E às vezes a pessoa chega lá e não sabe que tem, né? Quando a pessoa tem um tremor, a coisa fica mais evidente e ela vai às vezes direto para um neurologista. Mas as formas mais comuns de Parkinson, elas não envolvem o predomínio de tremor. Elas têm outras manifestações. E é engraçado o senhor dizer isso, porque quando a gente pensa em Parkinson, eu acho que para muita gente, a primeira coisa que vem à cabeça é o tremor. Todo mundo só lembra do tremor. Quando tem o tremor, é algo evidente. Todo mundo repara, a pessoa eu vou num neurologista. Né? Mas você tem outras apresentações que são mais comuns e que a pessoa não lembra de ir no neurologista muitas vezes. E aí eu acabo sendo treinado para tratar como geriatra, porque chega para mim. E que tipo de sinal, além do tremor? Tá bom. Então, a pergunta é perfeita, né? Então, eu diria que a marca registrada é assim, a lentificação de movimentos. Então, a gente chama no meio médico de bradicinesia, tá? Então, minha esposa que me controla com isso, porque a gente aprende a fazer diagnóstico vendo a pessoa andar.
Então, por que ela me controla? Porque eu vejo um monte de pessoas desconhecidas, você vai fazer um diagnóstico de todo mundo, vendo a pessoa andar e fala, não, esse tem Parkinson, esse aqui tem outro problema, como o tema hoje é Parkinson, vamos falar disso, né? Mas, e ela me controla porque, às vezes, eu quero ir lá, controlar minha ansiedade, eu quero dar notícia pra pessoa, você não tem nada a ver com isso, não vai falar nada. Mas, assim, pela marcha, você vê. Tá? Outra maneira é pela expressão facial. A pessoa parece muitas vezes estar usando uma máscara ou que aplicou Botox, porque ela fica muito pouco expressiva. Olha só. Exatamente. Né? Então, rigidez e lentificação. É a marca registrada principal. Tá? Então, ela anda, mas mexe pouco os braços. Passos um pouco mais curtos. Tá? O tronco um pouquinho fletido para frente. Se quiser complementar, Sérgio, vai me falando aí, né? Mas isso para mim é muito característico. Aí tem formas mais sutis que aí você só com o olho mais treinado, mas isso daí é o clássico. Você vê a pessoa, o jeito dela andar... Já pode detectar. Ou seja, são sinais, doutor Sérgio, muito imperceptíveis no dia a dia ali de uma pessoa mais idosa, no caso, né? Que a pessoa, às vezes, a família não percebe, nem ela mesma, porque ela consegue realizar as atividades ainda no dia a dia de forma tranquila, e aí a doença vai se prolongando e vai passando o tempo e ela vai piorando. Geralmente ela é uma doença insidiosa, quer dizer, é uma doença que vai se desenvolvendo muito lentamente com o tempo, durante muitos anos, né, para se instalar. Quando o quadro fica mais florido, que a gente chama, né, é evidente que o paciente tem um problema, né, quando ele está com essa marcha, quando ele já está fletido, quando ele tem instabilidade postural, quer dizer, quando ele tem a tríade clássica, né, o tremor, a rigidez, a bradicinesia, você consegue ver muito rapidamente, muito facilmente, né? O que acontece muitas vezes no começo do quadro, e até complementando aqui a resposta, porque existe também um certo medo da população em geral em procurar um neurologista, né? Assim como o psiquiatra também, né? Então, é muito mais fácil, né, a pessoa procurar outras especialidades. Muitas vezes vai, né, além do geriatra, vai para o ortopedista, né? Muito comum, né? O paciente começa com uma dificuldade, com uma diminuição da agilidade, com a diminuição dos reflexos, né? E aí isso vai se dando de uma maneira muito lenta, muito insidiosa, né? E quando a coisa de fato começa a ficar pior, é que o paciente acaba chegando no neurologista ou no geriatra que já tem uma experiência com o tratamento, né? E como a gente falava no começo do programa, as causas dessa doença são diversas, né? Geralmente acontece essa alteração dessa proteína, a alfa-sinucleína, que é uma proteína que ela é presente no cérebro, ela ajuda uma série de processos cerebrais, a sinapse cerebral, e ela tem uma falha. E essa falha de dobramento da proteína acaba se espalhando e se acumulando. Essa proteína acaba se acumulando em grumos, que a gente chama de corpúsculos de Levy, e isso acaba causando lesão e morte dos neurônios e aí causando os sintomas todos da doença, né? Doutor Paulo, a doença, ela acomete mais homens ou mulheres? E aí, nesse caso, há uma diferenciação nos sintomas ou são sintomas parecidos? Os sintomas são semelhantes. Eu não lembro se tem muita diferença entre os gêneros. Você pode me ajudar com isso, Sérgio, mas eu acho que é bem semelhante dos dois, tá? E a apresentação, ela tende a ser mais de rigidez e lentificação, se eu não me engano, nas mulheres também. Não sei se você complementa aí para mim, Sérgio. A parte de estatística eu não sei de cabeça aqui. Mas assim, só pegando um gancho aqui no que o Sérgio falou, essa sinucleinopatia, né, uma doença dessa proteína que ele marcou, ninguém sabe exatamente o que desencadeia esse processo. É que nem o Alzheimer, né? Você não consegue dar aquele passo a mais e ir na montante do processo. Uma das teorias que eu mais gosto é que a doença de Parkinson ela começa no intestino. O Sérgio também pode não me deixar mentir, né? Mas por quê? Porque décadas antes da pessoa manifestar sintomas motores, ela já começa a ter intestino preso. Depois,
próximo passo é como se ela fosse subindo do intestino para o cérebro, através de um nervo que a gente chama de nervo vago. Tá? E por que isso é bem aceito? Porque as pessoas que têm, por algum motivo até cirúrgico, a lesão do nervo vago, elas não desenvolvem Parkinson. Nossa, que curioso isso. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Depois, quando ela atinge nas partes cerebrais superiores aqui, a pessoa começa a ter distúrbios do sono. Aquele sono muito agitado. A gente fala de distúrbio do sono REM. Tá. Consegue dormir, mas de forma agitada. Ela dorme, mas naquele momento que você está sonhando, que você devia estar no auge do relaxamento da sua musculatura, para você não entrar no sonho, a pessoa não tem esse relaxamento e frequentemente o cônjuge sofre com isso. A pessoa nem lembra, mas o cônjuge leva uns pontapés lá, uns socos lá e enfim, sofre com isso. Tá? Também você começa a ter 10, 20 anos antes alterações de olfato. Né? A pessoa tem o que a gente chama de hipoosmia ou anosmia, ela para de sentir o cheiro das coisas. E é algo que frequentemente nossos colegas médicos não questionam e nem examinam. Às vezes a pessoa nem acha que aquilo pode ser um sintoma para uma doença mais grave, né? E não sei o quê, mas às vezes as coisas se sobrepõem. Né? E é um negócio simples, porque eu testo no consultório com um copo de café. Então chega lá, pede um cafezinho, você está sentindo o cheiro do café? Tô ou não. Realmente eu perdi o olfato faz algum tempo. Né? É diferente se a pessoa já tem desde sempre uma alteração olfatória. Se ela desenvolveu, é algo que tem que levantar um sinal de alerta. Até porque essa alteração da sinucleinopatia, né, das proteínas, elas estão começando a ser vistas como um biomarcador. Você pode ver já, antes da pessoa ter a doença, se ela vai ter um risco. Você pode fazer essa dosagem. Né? Ainda não tem no exame de sangue, mas você pode ver no líquor ou fazer uma biópsia da pele. Né? Então, enfim, coisas que ainda estão em estudo. Agora, doutor Sérgio, então, diante desses outros sintomas que não são os tremores, né? Quais devem ser os sinais de alerta que a pessoa precisa perceber ali no dia a dia e que talvez possa levar a esse diagnóstico de Parkinson? Geralmente, o paciente começa a ter vários outros sintomas, né, da doença, as alterações do sono, as alterações do olfato, alterações cognitivas, alterações de equilíbrio, alterações de instabilidade postural, né? Então, todos esses sintomas fazem parte da doença. Só para complementar um pouquinho, geralmente a doença é um pouco mais prevalente nos homens, tá? De 1,3 a 2 casos de homem para cada mulher, né? Essa descrição desses sintomas, né, que vão se dando com o tempo pela disseminação da alfa-sinucleína, etc., têm sido descritos agora como uma grande mudança aí no entendimento da doença e também para o diagnóstico mais precoce, né? Então, tem a descrição, né, da disseminação dessa proteína anômala, alfa-sinucleína, que vai se disseminando entre as diferentes partes do sistema nervoso central e causando esses sintomas em determinados tempos, de acordo com que ele vai chegando nas estruturas, né? Então, ele começa, às vezes, 10 anos antes, com a perda de olfato progressivo, que é um sintoma realmente muito negligenciado, né? E, às vezes, o paciente chega com uma pequena queixa de olfato, uma coisa assim, porque é um sintoma insidioso também. Então, toda sintoma que começa de maneira lenta é mais difícil para a própria pessoa entender, a não ser que ele fique muito intenso. Né? Para até ela chegar no médico, né? Exato, né? Então é muito complicado pequenas alterações, né? O que eu ressaltaria aí é a combinação da alteração de olfato com o sono agitado. Acho que essa combinação, essa associação de sintomas, eu acho que realmente tem que levantar um sinal de alerta. Tá. Agora, como que é feito o diagnóstico desse paciente? Só por essa junção dos sintomas ou tem, de fato, um exame clínico que é possível se diagnosticado a doença? Então, você quer falar? Pode. Desculpa, falou demais. Imagina. Então, a primeira coisa que é legal diferenciar, tá? Você tem sintomas de Parkinson, que são sintomas motores, e você tem a doença de Parkinson.
Porque não é só a doença de Parkinson que vai causar esses sintomas de Parkinson que a gente chama de parkinsonismo. Tem outras doenças que vão causar. Tem medicamentos que vão causar parkinsonismo. O tremor. O tremor e a rigidez, o kit completo aí. Tá. Algumas pessoas vão mais para o tremor, outras vão mais para rigidez, né? Então, assim, você tem parkinsonismo, você tem doença de Parkinson que causa esses sintomas que a gente consagrou chamando de parkinsonismo, tá? Então, assim, o diagnóstico de parkinsonismo você pode fazer examinando, tá? Agora, se a causa vai ser a doença de Parkinson ou vai ser alguma outra doença que também dá esses sintomas, aí é um passo além. E você tem exames complementares que ajudam, mas o sintoma de parkinsonismo, a doença de Parkinson, o conjunto de achados, você faz clinicamente, examinando a pessoa. E algo que eu adoro fazer no consultório, provavelmente o Sérgio também, é fazer um teste terapêutico, que também serve para diagnóstico. O que é o teste terapêutico? Você dá aquele neurotransmissor que a pessoa está faltando, que não está produzindo. Você tem a dopamina, um teste de consultório que faz efeito em 5 minutos. É sensacional. É um medicamento? Chega lá, um medicamento que a gente usa para o tratamento, mas você tem apresentações de consultório para fazer o teste diagnóstico e terapêutico. Você dá para a pessoa, ela em 5 minutos tem uma resposta fantástica. A pessoa realmente acha que é um milagre. Fala, levanta-te, anda, e a pessoa que estava travada anda muito melhor. Às vezes não zera todos os sintomas, mas melhora muito. Tá? Então isso corrobora muito o diagnóstico. Tá? Doutor Sérgio, quais outros exames clínicos é possível diagnosticar? Então, existem uma série de doenças neurodegenerativas que podem causar sintomas, né, parkinsonianos, né? E a paralisia nuclear progressiva, entre outras, né? E que daí a gente faz exames de imagem, né? O exame clínico, né? O teste terapêutico, né? Então essas outras condições têm uma característica de não responder bem ao tratamento, à levodopa, né? Que é o neurotransmissor que falta é a dopamina, então você dá a levodopa, o paciente tem uma melhora dos sintomas, né? E aí essas outras condições geralmente não têm uma resposta tão importante à levodopa. O Parkinson, a característica dele é responder muito bem à levodopa, pelo menos no início da doença, né? Existe, hoje a gente tem disponível, né, a cintilografia com uma observação ali com um contraste que é o TRODAT, né? Que vê diretamente os receptores de dopamina, então você consegue ver, olha, tá tendo redução disso, então ali no tronco cerebral, ali na pars compacta e tal. E aí você consegue ter esse auxílio diagnóstico, principalmente nos casos que tem mais dúvida, né? Mas o diagnóstico eminentemente é clínico, né? O exame clínico do paciente e a história dele vai nos dizer muito sobre esse diagnóstico. E sobre a condução do tratamento, que é o que a gente vai abordar agora. Eu acho que a gente pode também voltar para um assunto importante, que é o papel até do Sistema Único de Saúde, né? Só para ter uma ideia ali da dimensão desse trabalho, segundo a Secretaria de Saúde aqui de São Paulo, em 2024 foram realizados quase 80 mil atendimentos ambulatoriais e mais de 260 internações por doenças de Parkinson só aqui no estado. E o acompanhamento começa nas unidades básicas de saúde, se necessário, o paciente é encaminhado para serviços especializados. Então, quais são os principais tratamentos disponíveis hoje? Na verdade, ainda, né, nós não temos um tratamento que vá agir diretamente na doença, né? Os tratamentos melhoram os sintomas. Então, é uma doença neurodegenerativa que não tem cura. E os tratamentos basicamente vão melhorar os sintomas. Estão em pesquisa, né, uma série de tratamentos aí que visam essa alfa-sinucleína, né, são anticorpos monoclonais e tal, que a gente espera muito que aí de fato a gente vai conseguir mexer na fisiopatologia da doença mesmo. Mas hoje esses tratamentos estão disponíveis no SUS, nas farmácias, né, no programa de farmácia popular, né, uma série de medicamentos que vão, dependendo do paciente, do quadro que ele apresente, isso é muito pessoal, né?
você vai utilizar diferentes tipos de medicamento, um que vai melhorar um pouco mais o tremor, outro que vai melhorar um pouco mais, né, a rigidez, a bradicinesia, junto com a fisioterapia, junto com a fonoaudiologia, quer dizer, é um tratamento multidisciplinar. Né? Doutor Paulo, queria justamente abordar essa questão. Além da medicação, como o doutor Sérgio disse, é praticamente um tratamento personalizado, né, para cada tipo de caso, mas como a reabilitação, né, com fonoaudiologia, fisioterapias, pode melhorar a qualidade do paciente? Perfeito. Então é o trabalho conjunto, tá? Então, e inclusive, é difícil achar alguma coisa para a qual a atividade física não traga benefício. Difícil, né? Dificilmente tem algum remédio que eu dê para qualquer coisa que seja melhor do que a atividade física. É verdade. Tá? E para a doença de Parkinson não é exceção. Tá. Então, assim, o que mais vai ter benefício em termos de retardar a progressão da doença é uma atividade física. Associada a um medicamento, por exemplo. A um medicamento que, como o Sérgio bem ressaltou, ele vai tratar os sintomas. Então, ele vai agir direto naquela via da dopamina que a pessoa não produz. Então, ou você dá um remédio que aumenta a liberação da dopamina nas células que ainda sobraram, ou você dá remédios que são parecidos com dopamina, que vão agir onde ela deveria agir, ou você dá a própria dopamina, que às vezes é o melhor tratamento, é o mais potente, só que o problema é que a dopamina que você dá por via oral, ela tem um período de ação muito curto. Então a pessoa tem que tomar muitas vezes por dia, às vezes a absorção é meio errática, dependendo do que ela ingere, do que não ingere, então tem essas limitações ainda. Tá? E o que eu, como geriatra, não posso deixar de ressaltar é sempre verificar medicações que têm efeito antidopaminérgico. A lista é grande. Né? O que eu consigo conquistar os meus pacientes de tirar remédio não está escrito, porque as pessoas têm um limiar muito baixo para dar remédio, mas ninguém lembra de tirar. E ela fica tomando por muitos meses, até anos. E às vezes o remédio não está mais fazendo efeito. Aí não está fazendo efeito, ainda está dando uma toxicidade. Está afetando a produção de dopamina da pessoa que está íntegra. São remédios para qualquer tipo de problema de saúde? Para tontura, para enjoo. Tá. Eu tenho essa labirintite aqui, que às vezes nem é labirintite, tá? E o cara fica tomando remédio por décadas. E vai tirar o remédio dele, ele fica bravo. Não, mas eu já tomo isso aqui há muito tempo. Falei, tá te fazendo mal, chefe. Agora, essas medicações, quando o paciente é diagnosticado, doutor Sérgio, pode fazer com que os sintomas desapareçam e que a pessoa não sinta mais os efeitos desses sintomas no dia a dia? Ou é muito a longo prazo? Depende de que momento está o paciente, né? Quer dizer, em fases muito iniciais, a gente consegue, sim, às vezes com muito pouca medicação, debelar os sintomas, né? E é basicamente isso que a gente vai fazendo, né? Quer dizer, o atendimento do paciente é um atendimento que é de longo prazo, né? Então, o paciente vai várias vezes no consultório, acompanhando, e a gente vai vendo os sintomas e vai fazendo pequenos ajustes, é um eterno ajuste contínuo, né? O tratamento do Parkinson. Então, você vai montando aquele esquema que é melhor para aquele paciente. Às vezes ele não se dá com o remédio, às vezes ele, né, tem todas essas coisas, né? Quer dizer, tem esses medicamentos aí que o Paulo estava falando aqui, que podem induzir sintomas parkinsonianos, né? Remédios até simples aí que são comprados, sim, inclusive sem receita. Né? Então, tentar mudar a rotina, né, dessa pessoa que às vezes não pratica um exercício físico e a partir de agora vai precisar ali ir para uma fisioterapia. Tem a resistência a depender do paciente, a idade do paciente, né? Também tem isso. E a família, nesse caso, e às vezes tem a vergonha também, Soraya, porque a pessoa ela não quer se expor, né? Ela tem Parkinson, ela às vezes não está tão bem fisicamente. Vai falar para ela ir numa academia. É complicado. Então, acaba tendo uma outra limitação nesse sentido também. E aí a evolução da doença é inevitável? A evolução da doença é inevitável, mas ela é também heterogênea. Então, eu tenho pessoas que têm 20 anos de doença e ninguém fala que ela tem Parkinson. Até eu desconfio, falo, não é possível, você está muito bem. Eu até desconfio do seu diagnóstico, vamos tentar tirar o tratamento. Aí o cara começa a ter sintomas. Impressionante. Mas eu tenho pessoas com 10 anos de doença que não respondem mais ao tratamento.
E aí você tem intervenções até cirúrgicas, casos mais avançados, para atenuar o sintoma. Tá, eu ia até fazer essa pergunta. Quando é que a cirurgia ela é indicada, né? Quando o tratamento por medicação não faz mais efeito e aí precisa optar pela cirurgia? A cirurgia, né, ou a instalação geralmente de um estimulador, né, que a gente chama de DBS, ela é indicada sim quando o paciente começa a ter uma resistência ao uso das medicações. A gente fala que o paciente tem uma fase de lua de mel no início do tratamento com os remédios via oral. Que vai vendo o efeito positivo. Isso, e aí com o tempo e o avançar da doença, né, esses remédios vão tendo um efeito menor. E aí o paciente vai começar a ter uns sintomas mais intensos. E aí, nesse momento, a gente avalia. Mas depende muito, porque você, veja, é uma neurocirurgia, né? Embora seja um procedimento que não é muito invasivo, tão complicado, basicamente você tem que abrir e instalar um equipamento que vai dentro do cérebro, que vai estimular diretamente ali os núcleos da base. Então, existe uma série de riscos de infecção, de sangramentos, assim como etc, toda cirurgia, como qualquer cirurgia. Então, uma neurocirurgia, ela representa. E considerando que é um paciente idoso, né, então ele tem uma série de outras doenças, comorbidades, que podem aumentar o risco da cirurgia, né? Então, a gente pesa muito em relação a isso, mas é um procedimento muito feito e muitas vezes tem muito sucesso, né? A gente consegue melhorar muito os sintomas, reduzir a quantidade de medicação que o paciente usa, né? E isso a gente vê junto com o pessoal da neurocirurgia e etc. Né? Olha, a gente está chegando ao final do nosso programa. Queria que vocês deixassem uma mensagem, porque nem sempre é fácil receber o diagnóstico de uma doença, né? Queria que vocês deixassem essa mensagem para alguém que já sofre com esse problema, para a família que acabou de receber esse diagnóstico, né, de alguém ali próximo a eles. Dr. Paulo. Então, vamos lá. Eu gosto de falar que o diagnóstico de Parkinson, ele está muito longe de ser uma sentença de morte, tá? E os tratamentos hoje, eles melhoram muito, mas muito mesmo a sintomatologia. Tem alguns inconvenientes, tem efeitos colaterais, mas eles melhoram muito e por muitos anos. E se investe muito em pesquisa hoje para reverter o processo, para reverter aqueles neurônios que estão mortos, degenerados. Então, assim, não perca a esperança, procure seu médico e faça o acompanhamento direitinho, faça atividade física que vai retardar a progressão. Você tem muitos recursos diante dessa doença, tá? Eu tenho uma frase minha que algum dia eu vou patentear, de direitos autorais, que eu falo que a preguiça é o maior veneno para a saúde. Isso vale tanto para a parte física como mental. Né? Você parou de dar o comando para o seu corpo, ele vai atrofiar. Não deixe isso acontecer nem na saúde e nem na doença. Continue estimulando o seu corpo, continue estimulando o seu cérebro e ele vai responder. Mostra para o seu corpo que ele é importante. Uma máquina inteligente que nem o seu corpo, ela se adapta. Dr. Sérgio. E é isso mesmo, como o Paulo bem disse, o Parkinson é uma condição que, apesar de ser incurável, a gente tem uma série de condições, a gente não tem como prever, né, como vai evoluir o paciente. Então, o investimento no tratamento, em todas as medidas, valem a pena, dão muito resultado. E o paciente precisa realmente ter essa noção de que quando ele começa a ter um sintoma, que ele de fato vai procurar realmente um atendimento, vai procurar o geriatra, o neurologista, para que ele tenha um atendimento precoce e aí ele vai conseguir melhorar muito a evolução dessa doença. Ter qualidade de vida, né? Exato.
Recebemos no programa de hoje o neurologista Dr. Sérgio Jordi e também conosco o Dr. Paulo Camis, médico geriátrica e clínico geral. Obrigada aos dois pela participação, pelas informações tão valiosas e a você também que esteve conosco. E se você perdeu alguma parte do programa de hoje, quer rever também outras entrevistas, o programa vai estar disponível no nosso canal ou também no aplicativo da Panflix para Android ou iOS. E se você tem alguma sugestão de tema, alguma dúvida também, mande um e-mail para nós, é o saude@jovempan.com.br e a gente se vê no próximo JP Saúde. Até lá! Jovem Pan Saúde. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.